Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com a aula 3 a respeito do pensamento de René Descartes, que é importantíssimo para a instauração do pensamento moderno, filosófico. Bom, ele escreve dois importantes livros, que é O Discurso do Método e também Meditações Metafísicas. Em outras traduções, você vai encontrar Meditações sobre Filosofia Primeira. Filosofia Primeira é o termo que é dado aos livros em que Aristóteles havia escrito e foi traduzido como Metafísica. Bom, esses dois livros, O Discurso do Método e Meditações Metafísicas de René Descartes, ele apresenta uma tentativa de chegar ao conhecimento da verdade. Para isso, ele se ampara no método que ele encontra nos ingleses, chamado de ceticismo. O que é ceticismo? Significa a dúvida, é colocar tudo aquilo que aparentemente é verdadeiro em questionamento, duvidá-lo. Bom, a partir disso ele começa iniciando seus textos, o seu discurso do método ou as suas meditações, questionando, por exemplo, a percepção, os sentidos, seja a visão, seja o tato, seja o olfato, enfim, que tudo que nós sentimos, a nossa percepção, apreende os significados do mundo e ele é representado na nossa mente. Porém, ele percebe naquele período que havia algumas pessoas que eram foragidos de guerra, alguns que eram presos de guerra, e um dessas pessoas havia amputado o braço ou perdido uma perna, e essas pessoas que haviam perdido um membro do seu corpo estavam sentindo aquela parte que não existia mais no seu corpo. Então ele percebia que o sentido ali não era real, não era verdadeiro, já que aquela pessoa havia amputado, seja uma perna, um braço, mas continuava havendo um sinal mental daquele membro que não existia mais, já estava amputado. Sendo assim, o Descartes percebe que os sentidos nos levam ao engano, eles nos levam a algum tipo de erro de percepção. Está algo aí equivocado, não é verdadeiro. Então é necessário duvidar dos sentidos. Inclusive quem tem todos os membros, é preciso duvidá-los. Podemos ter equívocos. Alguém que, por exemplo, tem um problema de observar as cores, algum tipo de daltonismo, é daltônico, ele equivoca-se na cor e o outro observa uma cor diferente, bom, é preciso questionar a percepção, o nosso olhar. Ele também continua a reflexão, o René Descartes, a respeito dos nossos sentimentos. Muitas vezes aquilo que nós acreditamos que sentimos amor pode ser apenas uma carência, pode ser apenas uma paixão. Então é necessário sempre refutar aquilo que acreditamos como verdadeiro nos nossos sentimentos interiores. Então, é sempre preciso fazer uma autorreflexão. E detalhe, é preciso ter autocontrole daquilo que sentimos como afeto. Bom, ele também percebe que é importante caracterizar esse mundo que vivemos. Será que ele é realmente real? Ele é verdadeiro? Ou podemos estar numa espécie de uma matrix? Obviamente esse termo ele não usa, não havia essa palavra matrix, mas ele vai falar de um sonho. Então quando nós estamos sonhando, é interessante observar que dentro do sonho nós achamos que aquele momento que estamos sonhando é real, é verdadeiro. Mas quando acordamos, nos damos conta que passava de um pesadelo ou de uma paisagem onírica, de um sonho prazeroso. E caímos acordados para a real realidade. Mas se essa realidade também for um tipo de sonho, sonhado por um Deus, um gênio malicioso, enfim, estamos na cabeça de outro ente divino, digamos assim. E ele começa a questionar que podemos não estar realmente sendo vivos, podemos estar apenas numa aparência de existência, tendo a sensação de que temos algum tipo de consciência. Então o questionamento dele é profundo, ele quer questionar até radicalmente, duvidar de tudo, inclusive da própria existência. Ele duvida também de Deus. Será que Deus realmente existe? Já que ele não aparece como fenômeno real, ele não é algo que é dado no primeiro momento como perceptível, não podemos tocá-lo, observá-lo, e mesmo se pudéssemos, também temos que duvidar dos nossos sentimentos, dos nossos sentidos, da nossa percepção. Então esse trabalho árduo, esse método, ou seja, esse caminho discursivo, narrativo, ele escreve em primeira pessoa, seja o discurso do método Meditações, para chegar a algumas conclusões. E ele percebe que é importantíssimo duvidar de tudo. Porém, ele chega numa certeza. Eu posso duvidar de tudo, menos de que no momento em que estou duvidando,
eu estou duvidando. Ou seja, eu não posso duvidar de que eu estou em dúvida. No momento que eu estou duvidando, eu estou questionando. No momento que eu estou questionando, eu faço isso pensando. Então ele chega numa certeza. Eu tenho uma certeza de que eu estou pensando porque eu sou aquele que exerce o pensamento da dúvida. Ou seja, eu não posso duvidar do ato de que estou duvidando. Eu posso duvidar de muitas coisas, menos no momento em que estou em dúvida, eu não posso duvidar do momento da própria dúvida. Compreendido? E esse é um exercício do pensamento. Eu penso, logo existo. Se eu estou duvidando, eu faço isso de uma maneira pensada. E se eu estou pensando é porque, de alguma maneira, eu existo. Assim ele instaura o pensamento chamado de ego racional. Nós somos um eu capaz, ou esse eu ser humano, capaz de desdobrar numa consciência sobre si, sobre o próprio questionamento e chegar na certeza, através da dúvida de que nós todos pensamos. Bom, é essa a chancela, aquilo que inaugura no pensamento de Descartes, esse ego racional, esse pensamento de que vai fundamentar o eu, ou chamado também de solipsismo, esse eu atômico, esse eu isolado. Em contrapartida, nós temos um ego chamado estético, o espaço da desrazão, que é diferente da razão. O que o Descartes instaura na modernidade é a racionalidade. Mas na mesma época, é importante salientar, nós temos o livro chamado Dom Quixote de la Mancha, que é escrito por Miguel de Cervantes. É o nascimento da literatura moderna. Então temos duas contrapartidas aqui. Temos o ego racional de Descartes, o ego cartesiano, filosófico, conceitual, e temos o ego estético do Dom Quixote de la Mancha, uma obra estética, literária, que é o ego da sensibilidade, que vai tocar na desrazão, ou seja, na loucura do personagem chamado Dom Quixote. Isso vai ser dito pelo Milan Kundera, um escritor tcheco, que escreveu A Insustentável Leveza do Ser e também escreve A Arte do Romance, que está aí na nossa bibliografia. É ele quem vai caracterizar esses dois momentos que inauguram o pensamento da modernidade. Um, o racional, o ego cartesiano, ou seja, o pensamento de René Descartes, e por outro, um pensamento estético, literário, de um ego imaginário, que é o pensamento próprio de Miguel de Cervantes, com Dom Quixote. O ego da imaginação em contrapartida com o ego racional. Esse é o debate da nossa filosofia moderna. E ambos já está caracterizado, nós podemos ter observado, lá com o Renascimento, que nasce o período da Idade Moderna com o movimento artístico e depois ele se racionaliza com a Revolução Científica e com o pensamento cartesiano. Eu agradeço pela atenção de todos vocês. Meu muito obrigado.